depois se passou entendendo. Muito bem. Dito isso, aos Hebreus, capítulo 4, verso 14, diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Senhor, mais esta vez nós chegamos a Ti. Pedimos graça e misericórdia. Fale conosco, Senhor. Toca o nosso coração. Aplica a Tua palavra na nossa vida e nos dê a condição necessária para podermos praticá-las. Suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Assentados. Não sei se os irmãos acompanharam. Essa semana foi tomada a discussão do Supremo Tribunal Federal sobre o vínculo empregatício dos prestadores de serviço com as plataformas de transporte e com as plataformas de entrega. Basicamente aí Uber e iFood, falar de uma forma mais simples. Porque alguns acreditam que essas empresas deveriam assumir o compromisso de tratar os seus prestadores de serviço como funcionários e estender a eles os benefícios como funcionários contratados. Mas há também aqueles que defendem que, na verdade, essas empresas elas não têm funcionários, elas são apenas plataformas que ligam pessoas que têm um veículo à disposição e querem alugar o seu serviço, o seu veículo, a pessoas que compraram um produto de uma outra empresa e vão usar esse serviço apenas para entrega. Ou, no caso dos aplicativos de transporte, a plataforma ela apenas faz o serviço de ligar alguém que tem um carro disponível a uma outra pessoa que precisa se locomover. E a plataforma faz apenas a intermediação. E hoje, não só esse serviço, mas nós temos muitas plataformas que fazem esse trabalho de ligar compradores a vendedores. Mercado Livre, por exemplo, não é? A Shopee, a Shein, chinesa lá, e assim por diante. Muitas empresas fazem isso. E há também muitos profissionais, como corretores de imóveis, corretores de seguros, ou representantes comerciais, que é a função que eu exerço secularmente. Eu represento uma empresa, então eu pego o produto de uma empresa, ofereço para uma outra empresa, e eu ligo esses dois players, e um adquire o produto do outro, eu faço a intermediação. Eu sou representante. Em outras palavras, alguém pode dizer intermediário, e assim por diante. E os intermediários, os mediadores, eles estão presentes em todas as áreas praticamente da nossa vida secular. Na justiça existem mediadores, existe um conflito a ser resolvido, então, antes de que o processo vá para o julgamento do juiz, geralmente se faz uma tentativa de conciliação, e nessa tentativa há um mediador de conflito. Há mediadores nas mais variadas formas da nossa maneira de relacionarmos, profissionais e nos nossos relacionamentos também. Talvez você, que já não é tão jovem mais, um dia esteve interessado por uma moça ou por um rapaz e pediu para alguém meio que ajeitar e fazer o meio campo. Se você não era assim tão cara de pau para chegar conversando, essa pessoa vai lá, podia conversar por mim, e assim por diante. E no campo da fé também é assim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que o relacionamento com
com Deus, ele se dá a partir de uma mediação. Porque dentro do conceito e do espírito religioso, da ideia de religião, que as pessoas têm desde os primórdios, essa figura se faz necessária. Ou seja, lá no início da humanidade, quando as pessoas não tinham muito conhecimento sobre muitas coisas, ao verem raios, trovões, tempestades, terremotos, vulcões, furacões, as pessoas viam aquilo e falavam assim: olha, essas manifestações são terríveis, e provavelmente exista uma figura, um ser que controla isso tudo. Isso acontece porque todo ser humano tem dentro de si a certeza de que Deus existe. Inclusive, baseado nessa ideia, eu costumo afirmar que não existem ateus. Porque é impossível o homem suprimir no seu coração a voz de dentro da sua alma de que Deus existe. É uma marca do Criador. Todo ser humano tem certeza da existência de Deus. Ele pode se rebelar contra Deus, ele pode tentar apagar essa voz do seu coração. Só que quanto mais alto essa pessoa grita, mais alta essa certeza se faz presente na sua vida, dentro da sua alma. Então, quando se tem essa noção, como se tinha essa noção na antiguidade, de que certamente existe um ser que é maior do que nós, e que controla a tempestade, que controla os eventos naturais, que controla a natureza, que faz o sol se pôr e o sol nascer, que faz as estações acontecerem, as plantas brotarem e a vida, de uma forma geral, acontecer. Se existe essa entidade, eu tenho certeza que ela existe, eu preciso de alguma forma manter um relacionamento com essa entidade, mas eu preciso saber como que isso acontece. Porque, além do fato desse ser existir, ele é muito poderoso. E sendo poderoso, pode eventualmente se zangar comigo. E sendo poderoso e estando zangado comigo, pequeno e frágil como eu sou, estou perdido. Então eu preciso estabelecer um relacionamento de amizade com esse ser. E como é que eu faço isso? Eu preciso descobrir o que esse ser gosta, o que esse ser deseja, o que esse ser espera de mim. Como eu devo me comportar na presença dele? Que tipo de conduta eu devo adotar? Para que eu não provoque essa entidade, para que essa entidade não venha, de alguma forma, prejudicar a minha vida. Ou, talvez, até me ajudar em alguns aspectos. E aí, então, foi se desenvolvendo sistemas religiosos. E foi se criando figuras. Gente dizia assim: olha, nós precisamos desenvolver um culto aqui a essa força da natureza e temos que fazer um determinado sacrifício, porque essa força precisa ser agradável. Então a gente vai matar animal para mostrar que a gente está querendo de alguma forma agradar. A gente vai andar não sei quanto tempo, vai se vestir de tal forma. A gente vai foram desenvolvendo muitas coisas. E esse relacionamento, ele foi acontecendo por pessoas que se apresentaram como mediadores disso. E quando a gente olha para a palavra de Deus, isso aconteceu também na palavra de Deus, também com o povo de Deus. Deus começa a se revelar à humanidade, lá no livro do Gênesis, através da pessoa de Abraão, de forma pessoal. Abraão, ele recebe um chamado pessoal de Deus. Os patriarcas se relacionavam com Deus pessoalmente. Abraão, Isaac, Jacó. Não haviam intermediários, não haviam mediadores. Mas aí a família cresceu, se tornou uma grande nação. E eles ficaram mais de 400 anos escravos do Egito. E quando eles saem do Egito, aquele povo, aquela massa popular de escravos, agora eles precisam se tornar uma nação. Eles precisam se organizar a vida. Porque no Egito eles não precisavam de organização, eles simplesmente eram tratados como objetos, como ferramentas de trabalho. Não tinham direitos e também não precisavam ter a sua própria organização. Mas agora não. Agora precisavam formar uma nação. E aí Deus levanta Moisés
E através de Moisés, Deus dá toda a lei que aquele povo precisava para se tornar uma nação de fato. Nós vemos o Pentateuco, que a gente encontra no Código Civil, a gente encontra no Código Penal, a gente encontra uma lei cerimonial. Toda ela entregue a Moisés e estabelecida por Moisés. E quando esse código é dado àquele povo, Deus formata, Deus estabelece a maneira como eles deveriam se relacionar com o Senhor. Eles saem do Egito, eles veem Deus se manifestando no Monte Sinai, o monte fumegava, o monte tremia, a glória de Deus veio sobre o monte e eles ficaram amedrontados. Eles disseram para Moisés: Moisés, esse Deus é muito grande, esse Deus é muito santo, nós não podemos nos relacionar com esse Deus. Porque se nós, sendo quem nós somos, nos aproximarmos desse Deus, nós estaremos perdidos. Então você fala com esse Deus no nosso lugar, porque nós não poderemos encarar esse Deus face a face. E aí então Deus dá toda a lei para Moisés, e Moisés desenvolve todo o código cerimonial. Deus dá a lei do sacrifício, Deus dá a lei do sacerdócio, Deus estabelece o tabernáculo, que depois foi substituído pelo templo, e Deus também, dentre tudo aquilo, Ele cria uma figura, a figura do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o supremo sacerdote de todos os outros, existia apenas um. Na época de Jesus estava tão corrompido o negócio que já tinha dois. Mas quando Deus estabeleceu, era um só. Então, de todos os sacerdotes, um era escolhido para se apresentar diante de Deus em favor do povo e para comunicar a palavra de Deus ao povo. Era ele que fazia a mediação. E esse sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no tabernáculo, ele passava além do limite dos sacerdotes. Se você já estudou um pouco, você sabe que o tabernáculo era dividido em duas partes. Tinha uma tenda, e essa tenda é dividida em duas partes. A primeira parte era o lugar santo, onde apenas os sacerdotes entravam. O povo não poderia entrar no tabernáculo de forma alguma, nem no tempo depois. O povo ficava lá de fora. Os sacerdotes entravam no lugar santo. Mas na segunda divisão, na segunda parte do tabernáculo e posteriormente do templo, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E ele oferecia o sacrifício por ele mesmo, e depois ele oferecia o sacrifício pelo povo. No dia do perdão, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, que o ano passado caiu no dia 7 de outubro, exatamente o dia em que o Hamas atacou Israel, matando milhares de pessoas naquele atentado terrorista. E no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus e ele fazia expiação pelo povo. Deus perdoava o sumo sacerdote, Deus perdoava o povo e o povo celebrava na presença do Senhor. Isso aconteceu durante muitos séculos. Porém, todo esse aparato, todo esse cerimonial tinha como significado apenas a figura e a sombra daquilo que Deus estava para realizar em favor do seu povo na pessoa de Jesus Cristo. Quando alguém levava um animal para ser sacrificado no templo e aquela pessoa estava verdadeiramente arrependida e com o coração quebrantado, ele olhava para aquele animal sendo sacrificado no lugar dela, não significava que o sangue daquele animal perdoava o pecado da pessoa. Os sacrifícios, de acordo com a palavra de Deus, serviu para cobrir o pecado. Então era como se a conta fosse colocada no prego, fosse colocada no penhor, para ser cobrada no momento oportuno. Então, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, tudo que era feito era uma figura e uma sombra daquilo que Deus ia realizar na pessoa de Jesus Cristo um dia. Então eles iam ao templo e eles chegavam com um animal: olha, eu cometi um pecado, eu quero aqui oferecer uma oferta pela minha culpa. Então ele colocava a mão na cabeça do animal, confessava o seu pecado, e ele via aquele animal ser degolado no lugar dele. E aquele animal morria para que o pecado não fosse cobrado dele. Mas aquele pecado
sangue de animais jamais poderia perdoar pecados. Mas séculos depois, aí vem o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todos aqueles pecados que haviam sido cobertos pelo sacrifício da antiga aliança, agora eles foram pagos por Jesus. Toda aquela conta que havia sido penhorada ao longo de muitos séculos, agora foram quitadas pelo sacrifício perfeito de Jesus. E Ele oferece esse sacrifício, e Ele se torna agora o sumo sacerdote da nova aliança. O supremo sumo sacerdote e o sumo sacerdote definitivo. E depois dele nem outro mais poderia existir. Porque Ele cumpriu todos os requisitos necessários. Porque Ele pagou todo o preço. Ele cumpriu toda a justiça. E a partir do sacrifício de Cristo, o véu do templo foi rasgado e Ele garantiu acesso a todos aqueles que creem nele, para que entrem na presença do Pai. E agora não é mais alguém que entra no Santo dos Santos uma vez por ano, mas Cristo entrou de uma vez por todas e levou todos nós com Ele. Todos aqueles que creem nele agora, o novo e vivo caminho, a nova aliança, estão convidados a estar na presença do Senhor. Não porque merecem, não porque são bons, não porque têm mérito, mas por causa do mérito de Cristo, por causa daquilo que Ele fez. Mas os irmãos que eram os destinatários da carta aos Hebreus, eles estavam querendo deixar essa nova aliança e voltar para a antiga. Eles estavam deixando de olhar para Jesus, o supremo sumo sacerdote, e querendo voltar às práticas do passado. E o autor da carta aos Hebreus começa a falar para eles: olha, vocês estão retrocedendo, porque a antiga aliança foi importante, nós precisávamos disso, porque não tínhamos acesso a Deus e precisávamos de alguém que fizesse isso por nós, mas agora tudo isso já foi cumprido em Jesus, então não faz sentido voltar atrás. Como não faz sentido você estar apto para entrar no ensino médio e voltar para a terceira série? Faz sentido isso? Está apto para entrar no ensino médio, você vai fazer a terceira série de novo. Mas por que você vai fazer a terceira série? Porque eu acho que vai ser legal. Eu vou lá com as crianças de novo, vou brincar, e vai brincar de pega-pega, lá no recreio, então eu vou voltar. Ele dá risada, mas é mais ou menos isso que está acontecendo aqui no povo. No momento de estar agora desfrutando do cumprimento de tudo aquilo que havia sido prometido a Abraão, Isaac, Jacó, pelos profetas, durante séculos, eles estavam dizendo: não, a gente quer voltar, a gente vai começar de novo, a gente vai voltar atrás, a gente vai repetir de propósito. E o autor aos Hebreus faz uma advertência muito séria para eles com relação a isso, porque agora a figura do sumo sacerdote já não era mais importante, até porque ele estava completamente corrompida. No tempo de Jesus, o sumo sacerdote já não era mais um da linhagem de Arão, porque quando Deus estabelece o sumo sacerdote, quem era o sumo sacerdote? Arão. Depois de Arão, os seus filhos, e os filhos dos filhos, até que essa aliança fosse revogada. Mas no tempo de Jesus, quem escolheu o sumo sacerdote era o imperador, e geralmente era alguém que podia pagar. E nos dias de Jesus tinha dois, Anás e Caifás, genro e sogro. A dupla maravilhosa, matou Jesus. Eles foram lá e levantaram falso testemunho contra Jesus e o mataram. E segundo o apóstolo Pedro de Pentecostes, fizeram exatamente aquilo que Deus queria que eles fizessem. Porém, são responsáveis e culpados do que fizeram. Mas como é isso? Era a vontade de Deus e eles são responsáveis? Sim. E a Bíblia não explica o porquê. E a gente não vai ter que fazer isso hoje também. Então, quando a gente olha para esse texto, então, o objetivo nosso precisa ser de entender a importância da gente olhar para a obra de Jesus como uma mediação que seja suficiente para nós. E não podemos nos deixar levar por preceitos religiosos que invalidam a obra de Cristo e nos fazem retroceder a preceitos que já foram superados pela obra de Jesus. Porque assim como aqueles hebreus estavam querendo sair da nova aliança e voltar para a antiga, isso pode acontecer comigo e você. Nós podemos substituir às vezes o nosso relacionamento pessoal com Jesus
por preceitos religiosos que muitas vezes invalidam a obra de Cristo. Numa de suas cartas, se eu não estou enganado, a sua carta aos Coríntios, eu sou bem ruim de referência. As pessoas estavam discutindo sobre comida, as pessoas estavam discutindo sobre dias. Então, assim, uns acham que tal dia é santo, outros acham que não é, outros acham que pode comer de tudo, outros acham que não pode, tem que comer só legumes, outros acham que certa comida, certa bebida é errado, outros acham que não tem problema. Então, uma confusão da igreja por causa disso. E Paulo fala assim: vocês estão pisando na obra de Cristo por causa de comida e bebida, por causa de dias santos, por causa de coisas que não têm nenhum valor. E aí Paulo fala aquele célebre, aquela célebre frase que se tornou um versículo para nós: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria do Espírito. Então quem come não fica falando de quem não come, e quem não come também não fica dando problema na cabeça de quem come. Cada um faça aquilo que a sua consciência disser, que a sua consciência orientar. Um acha que pode trabalhar todo dia, outro acha que tem um dia que não pode trabalhar, que é santo e é separado. Então aquele que não guarda o dia santo não fica enchendo a paciência daquele que guarda o dia santo, e vice-versa. Então isso acontece com as pessoas. A gente se prende a preceitos religiosos, a certas práticas que se tornam para nós em algum momento mais importantes do que aquilo que Cristo fez, e por isso nós nos perdemos a comunhão com o Senhor e caímos da graça. Então nós vamos estudar um pouco nessa noite, vamos meditar um pouquinho sobre a mediação da nova aliança. Quem é o mediador da nova aliança? Como isso acontece? Nós estamos no propósito de fazer a exposição de toda a carta aos Hebreus. E agora nós estamos no começo de uma sessão bem longa. Do início aqui, do capítulo 4, ou seja, no final do capítulo 3 que nós vemos, vem para jogar ele lá para Timóteo. Final do capítulo 4 que nós vemos, perdão. Até o final do capítulo 10, em que o autor agora ele vai se deter apenas em explicar para nós quem é Cristo como um sacerdote maior do que Arão. Nós já vimos que Cristo é maior que os profetas, Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que Moisés. Mas agora o autor vai gastar uma boa parte, um bom tempo na sua exposição em nos ensinar que Cristo é o maior sumo sacerdote, e é um sumo sacerdote maior do que Arão. É um trecho longo. Hoje nós vamos apenas introduzir o assunto, e nas próximas meditações nós vamos aprofundar um pouco mais. O autor ele vai se deter então em nos ensinar que a obra de Cristo, comparada com a lei cerimonial da antiga aliança, e que é um grande retrocesso abandonar a fé em Cristo e os seus benefícios, os benefícios de seguir Jesus, para retomar suas antigas práticas religiosas, que foram sim importantes no passado, certamente foram ordenadas por Deus, mas agora, por elas terem sido cumpridas totalmente em Cristo, elas não são mais tão eficazes e não têm assim tanto valor mais. Então, nesse texto, nesses versos que lemos hoje aqui, o autor quer nos chamar a atenção, assim como chamou os Hebreus, dizendo: olha, a lei cerimonial do passado foi muito importante, mas agora ela já está totalmente cumprida. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, diz: o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê, porque Cristo foi entregue para a nossa justificação, e agora Ele é o mediador da nova aliança. Nós não podemos abandonar isso, nós não podemos deixar de dar valor a isso para retrocedermos na nossa fé e no nosso compromisso com o Senhor. Então a gente vai olhar para esses versos hoje, e a primeira coisa que nós precisamos entender é o sumo sacerdócio de Cristo. Porque Jesus é o sumo sacerdote maior do que Arão e maior dos que vieram depois de Arão e antes de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus
primogênito, o herdeiro do trono. A própria rainha não tinha poder para entrar na presença do marido sem convite. Vocês se lembram do livro de Esther, em que a mãe trama a morte dos judeus e Mardoqueu, ou Mordecai, aí acaba falando de um jeito, mas esses dois nomes se pertencem a uma pessoa só. Ele chega para Esther e fala assim: Esther, você tem que dar um jeito, porque se você não fazer nada, não pensa porque você está no palácio, você vai escapar. Deus vai dar o escape para os judeus, mas olha lá, você está dentro do palácio, de repente foi para isso que Deus colocou aí. E a Esther fala assim: mas é o seguinte, eu não posso ficar na presença dele, eu só posso ir lá quando ele me convida. E se eu entrar lá sem ser convidado e ele não gostar, né, a pena é a morte. E esse rei é meio doido. Ele convidou a esposa lá para uma festa lá no visita, não mandou ela. Mas aí a Esther, ela vai, ela jejua, pede para o pessoal jejuar também com ela, pede para o Mardoqueu jejuar. E aí quando ela entra na presença do rei, sem ser convidada, o rei estende o cetro de ouro. E aí ela é culpada. Mas Jesus, ele não é como a rainha Esther, ele não é como eu, nem como você. Ele não precisa de autorização, ele não precisa de convite, ele não precisa de credencial. Ele pode, pode entrar na presença do Pai a todo instante, porque ele é o Filho. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho herdeiro. Ele é o herdeiro de todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus fez dele o herdeiro de todas as coisas. Então, ele é um sumo sacerdote maior que Arão. Ele tem um sumo sacerdócio perfeito, porque ele, diferentemente de mim, de você e de qualquer outro mediador que se apresente, não precisa de autorização para entrar na presença de Deus. Porque através da sua morte e da sua ressurreição, ele ascendeu ao céu e assumiu o seu trono na destra do Pai. E João viu Cristo glorificado, assentado à destra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus também tem um sumo sacerdócio perfeito. Além de ele ser o Filho, ele é o grande sumo sacerdote. Ele não é mais um entre outros. Ele não é o melhor entre todos. Ele não é o diferente da maioria. Jesus é o grande sumo sacerdote. O texto que nós lemos diz exatamente isso. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que existe um só Deus, existe um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É aquele que veio, viveu como homem, padeceu como homem, sofreu como homem, foi tentado como homem e sem pecado venceu tudo isso. E agora ele se tornou o grande mediador da nova aliança. E é somente através dele, que disse que é o caminho, a verdade e a vida. É a única opção para o caminho, a única opção para a verdade, a única opção para a vida. E está sentado à destra de Deus, de onde intercede por nós e faz a mediação por nós. E Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote. E o sumo sacerdócio de Cristo, ele se dá justamente porque ele é o Filho, porque ele é o grande sumo sacerdote e porque ele adentrou os céus. Todos os pregadores antes de Jesus morreram e são enterrados a partir do dia do arrebatamento. Todos eles. Todos os pregadores, todos os profetas, todos os levitas, todos os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Arão morreu, Eleazar morreu, Eli morreu, Anás e Caifás morreram, estão todos enterrados, Jesus está no céu. Mas muitas vezes eu e você deixamos de recorrer ao sumo sacerdócio de Cristo para recorrer ao sacerdócio de pessoas que vão morrer também. De pessoas que se apresentam para fazer a mediação entre você e Deus. De estruturas, de religiões que não podem fazer isso. O sumo sacerdócio de Cristo é válido, o sumo sacerdócio de Cristo é verdadeiro, e é o único no qual eu e você podemos confiar, porque Jesus é o único que adentrou os céus. Maomé não está lá, Buda não está lá, nenhum outro dos grandes profetas que se apresentaram não estão lá, mas Jesus está. Estevão viu Jesus glorificado, João viu Jesus glorificado,
O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, ele não quis contar para a gente. Vai dizer que viu. Então eu e você podemos ter a certeza de que o sumo sacerdócio de Cristo é superior, é válido e é indispensável a nós, porque somente Ele adentrou os céus e lá está. Então a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que Jesus tem esse sumo sacerdócio. Segunda coisa, a gente vê qual é a nossa obrigação diante disso. Se Jesus ele é esse sumo sacerdote perfeito e definitivo, ele impõe para nós uma obrigação. O povo tinha a obrigação na antiga aliança de levar os sacrifícios, de cumprir as festas, de se apresentar diante do Senhor, de levar as ofertas, de fazer todos aqueles aparatos. Mas eu e você, qual é a nossa obrigação? Diz o verso 14 ainda, que a minha e a tua obrigação é conservar firmes a nossa confissão. Nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos manter firmes a nossa confissão. Nós não podemos fraquejar, não podemos mudar de opinião, nós não podemos deixar todo o Evangelho, todo lugar do Evangelho verdadeiro na nossa vida. Temos vivido dias em que tem sido pregado um falso Evangelho, um falso Cristo e um falso Deus. Cada um constrói o seu próprio Cristo, cada um constrói a sua própria religião. Pessoas estão fundando a sua própria igreja. A gente ia falar de pessoas que não deu certo em igreja nenhuma servia para ele. Ele criou a própria igreja dele. Ele criou a igreja dele. Outros não é igreja nenhuma igreja presta. Então ele fica em casa, cultua em casa e é crente sozinho. Porque os outros crentes não servem. Mas se existe um sumo sacerdote, esse sacerdote é Jesus, e nós já vimos aqui que isso é verdade, a nossa obrigação é manter a nossa confissão firme. Os hebreus estavam querendo voltar para a antiga confissão. Os hebreus estavam querendo voltar para as antigas práticas. E o autor aqui está dizendo, mantenham firme a confissão de vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas também, diz assim, olha, ainda que venha um anjo do céu e pregue um outro evangelho, que não seja esse evangelho que nós anunciamos a vocês, que seja maldito, não ouçam. Não se vendam, não se deixem enganar. O Senhor Jesus falou assim, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Mas tome muito cuidado, vigiem para que vocês não sejam enganados. Porque o espírito do anticristo já permeia toda a nossa sociedade, está presente em todos os lugares. E a eficácia do diabo não está em proibir você de ser crente. A grande sacada do diabo é falar assim para a gente, olha, se quiser ser crente, pode ser, não precisa não acontecer. Estou tranquilo. É que esses pastores, eles têm que falar isso mesmo, porque eles vão controlar o povo. Eles têm que manter o povo assim perto deles, porque senão a igreja não tem arrecadação. Então assim, mas isso é bobagem. Isso é só religiosidade, isso é só prática. Não precisa ser assim. Você pode ser crente e continuar vivendo sua vida de qualquer jeito. Pode continuar, não ter relação sexual sem ser casado, pode ter uma amante fora do casamento, pode continuar com seus vícios, pode continuar com a sua vida toda errada, com seus negócios ilícitos. Você não está pensando nisso não, pode continuar sendo corrupto, pode continuar se vestindo de qualquer jeito, assim como o mundo faz, de forma que desagrada a Deus, que desonra o nome do Senhor, não tem problema. Não faz mal, não tem importância. Mas não é assim que nós aprendemos do Senhor. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nosso testemunho é importante. Nossa maneira de falar é importante. Nossa maneira de se comportar é importante. Nossa maneira de se vestir é importante. Os nossos relacionamentos são importantes. Congregar é importante. Tudo isso é na palavra de Deus. Nós somos santos, nós somos separados do mundo, nós somos diferentes. A gente não está aqui para ser igual a todo mundo, a gente está aqui para ser diferente e fazer a diferença. E na aparência também, isso conta muito, está na palavra do Senhor. A Bíblia diz como nós temos que nos comportar, como nós temos que nos vestir, como nós temos que falar, de maneira que nós devemos nos relacionar. Mas a gente tem achado que a nossa confissão não precisa ser tão firme assim. Então a gente pode ser fofoqueiro, a gente pode ser maldizente, a gente pode criticar todo mundo,
falar mal de todo mundo, a gente pode ser infiel, e está tudo bem, está tudo certo, a gente pode viver a nossa vida de forma sensual, sexualidade de qualquer jeito, e está tudo bem. Que o homossexualismo não é mais pecado, e que está tudo certo. Não está. Porque se existe um sumo sacerdote, a lei desse sumo sacerdote vale, e nós temos como obrigação de fazer a nossa confissão firme. Precisamos estar firmes. Porque um dia teremos que pensar contas. Hoje ele é o nosso advogado. Hoje ele está intercedendo por nós. Mas quando ele voltar, ele será juiz. Ele não vai voltar para ser advogado mais. O sumo sacerdote voltará como juiz. Mas por enquanto ele é o nosso advogado. Verso 15. E como nosso advogado, ele tem um caráter mediador. E a mediação de Cristo, ela é feita em 3 pontos, em 3 situações. Cristo é o mediador que ele tem compaixão por nós. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então, quando nós mantemos essa confissão firme, quando nós entendemos que Cristo é o sumo sacerdote, nós temos a certeza de que temos diante de Deus alguém que está fazendo a mediação por nós, alguém que está lá intercedendo por nós. Aqui nesse mundo nem sempre os mediadores funcionam, nem sempre os intermediários são fiéis, nem sempre os serviços são prestados com fidelidade. Mas se nós temos a nossa confissão firme em Jesus Cristo, nós temos a certeza de que alguém está diante de Deus e Ele está fazendo um trabalho excelente por nós. Ele está fazendo isso primeiro, porque Ele se compadece de nós. Então, quando eu e você caímos no pecado, nos arrependemos, o Senhor Jesus chega diante do Pai e fala assim: Pai, eu estou aqui para interceder por Ele, porque eu sei que vai passar pela nossa vida. Ele se compadece de nós. Sabe a dor que você sente? Jesus sentiu. Sabe a tristeza que você sente? Jesus sentiu. Sabe a dor da traição que você já sentiu um dia? Jesus também sentiu. Se você passa fome, Jesus também sentiu fome. Jesus sentiu sede, Jesus sentiu cansaço, sentiu dor. Jesus foi tentado, Jesus foi vilipendiado, Jesus foi morto por causa do meu e por causa do seu pecado. E por isso ele é um mediador que não só está diante do Senhor, mas ele se identifica conosco. Ele se compadece de nós. Ele não está alheio. Jesus não está diante de Deus rindo da nossa desgraça. Jesus não está zombando da nossa dor. Mas Ele é aquele que se compadece de nós. Eu e você precisamos manter firme a nossa confissão, porque temos um mediador que se compadece de nós. Os sumos sacerdotes da antiga aliança, as pessoas tinham que chegar lá e apresentar uma oferta diante deles. Se chegasse sem oferta, não tinha chance. Se chegasse lá para receber a mediação e não apresentasse nada, olha, você não tem direito. Só tem direito aqui quem traz alguma coisa. Só tem direito aqui quem cumpre o protocolo. Só tem direito aqui quem consegue cumprir o rito religioso. Mas diante de Jesus não, Ele é aquele que tem compaixão de nós, Ele sente a nossa dor, Ele se compadece de cada um de nós. Então, quando eu e você nos aproximamos de Jesus, nós temos a certeza de um Deus, de um mediador, de um advogado que tem compaixão de nós. Em segundo lugar, o caráter mediador de Cristo é baseado na empatia. Porque o texto diz assim: nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ele sabe o que é passar pelas nossas pacientes. Ele se coloca no nosso lugar. A empatia é isso, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Você olhar para o sofrimento da pessoa e saber o que é sofrer o que ela sofre. E Jesus sabe. Ele tem compaixão de nós, e Ele se coloca no nosso lugar diante do Pai. E quando eu e você, com o coração quebrantado, arrependido, nós chegamos diante do Senhor e nos apresentamos diante dele pedindo por misericórdia, nós temos um advogado que fala assim: eu sei que está no lugar deles, Pai.
Pai, eu sei que é passar o que eles passam, eu fui lá, eu senti a dor deles, eu fui tentado como eles foram, eu fui tentado como eles são tentados, eu passei pelas tentações que eles passam. Então, Pai, tem misericórdia deles. E Ele está intercedendo por mim e por você, porque Ele sabe o que é estar no nosso lugar. Talvez o pastor não saiba o que é estar no seu lugar. Talvez o seu marido, sua esposa, seu pai, seu filho, seu irmão, seu amigo, seu pai não sabe o que é estar no seu lugar. Não é sofrer a dor que você sofre. Não é enfrentar, não sabe o que é enfrentar as tentações que você enfrenta. E porque nós não sabemos, temos muita capacidade de julgar as pessoas, de apontar o dedo, de condenar. Mas quando o pecador quebrantado chega diante do Senhor e fala assim, Pai, tem misericórdia. Porque ele está repetindo, está clamando em meu nome, porque ele tem clamado em meu nome. Atende, perdoa. Porque o meu sangue foi derramado por causa dele. E o caráter mediador de Cristo, ele não só se manifesta em sua compaixão, na sua empatia, mas também na sua perfeita santidade. Porque Jesus, Ele sabe o que é estar no nosso lugar, Ele sabe o que é sentir que a gente sente, Ele tem compaixão da gente, Ele tem pena de nós, vamos dizer assim, tem dó da gente, numa linguagem nossa, só que verdade. Ele não caiu. O caráter mediador de Cristo, ele se dá porque ele é manifestado na perfeita santidade de Jesus. O verso aí diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque a nossa semelhança foi tentada em todas as coisas, mas, tem mais, sem pecado. Eu e você caímos em tentação, eu e você pecamos, eu e você cedemos, eu e você fraquejamos, mas Ele não. Os demais somos sacerdotes antes de Cristo, todos os anos temos que oferecer o primeiro sacrifício por si mesmo, porque eram pecadores, porque eram imperfeitos. E tem mais, entrava uma cordinha amarrada na cintura, e uma campainha pendurada na barra do vestido, porque se em algum momento a campainha parasse de tocar, aí quem estava lá fora fez besteira. Entrou de qualquer jeito. E não podia entrar lá para tirar o camarada, só pela cordinha. Esse traço lá morria também. Todos eram pecadores. Mas o caráter mediador de Cristo, ele é feito por aquele que foi perfeito em todas as coisas, absolutamente santo. Quando ele se apresentou ao Pai para oferecer o sacrifício, ele ofereceu por mim e por você, porque ele não precisava. Ele não precisou oferecer o sacrifício por si mesmo. William Barclay escreve assim: os judeus tinham o seu Deus diferente, os estoicos, os deuses sem sentimento, os epicureus, os deuses completamente separados. E nesse mundo de pensamento se introduz a religião cristã, com a concepção incrível de um Deus que deliberadamente suportou toda a experiência humana. Plutarco, um dos gregos mais religiosos, declararam que era blasfemo envolver a Deus nos assuntos desse mundo. Mas o cristianismo veio com a surpreendente concepção de um Deus que não só está envolto, mas também identificado com o sofrimento desse mundo. Então Jesus se apresenta diante do Pai como nosso mediador e diz assim: Pai, estou com pena deles, porque eu estive no lugar deles. Eu tive o privilégio de ter nascido sem o pecado que eles têm, e eu ofereci o sacrifício perfeito por causa deles. Estou aqui em perfeita santidade como sempre estive, desde antes da fundação do mundo, e agora intercedo em favor deles. Aleluia. Nas outras religiões, os deuses não se envolvem com os seres humanos, mas os cristãos podem saber que tem um mediador perfeito diante de Deus, e Ele faz perfeitamente isso em nosso lugar por todos nós. Aleluia. Então vocês percebem o tamanho da ignorância, o tamanho da loucura que era os hebreus retornarem para a antiga aliança. Vocês conseguem perceber como é irracional eu e você deixarmos a essência do Evangelho para voltarmos às práticas religiosas?
E aí o verso 16 vai falar para a gente qual é o resultado da redenção de Cristo. Então nós vemos que Jesus, ele é o sumo sacerdote, como é o sumo sacerdócio dele, qual é o caráter mediador dele, e agora o verso 16 nos fala do resultado da redenção. O que acontece quando Jesus está diante de Deus, intercedendo por cada um de nós? Em primeiro lugar, acesso confiante ao trono da graça. Aleluia! Por causa de Cristo, eu e você agora podemos entrar na sala de comando do universo. Eu já fui na prefeitura de Rio Preto poucas vezes, mas Adolfo ia mais vezes. Adolfo era bem menor, infinitamente menor. Mas lá a gente encontrava o prefeito na rua, conversava, batia papo. Aqui eu fui 2 vezes na prefeitura, nenhuma das 2 eu encontrei o prefeito. O prefeito estava em recesso, eu fui lá para conversar com quem estava substituindo, fui convidado para ir lá. Mas tinha que ser anunciado: ó, fulano está aqui. Se vier uma ordem de cima, pode subir, pessoal, se vier, você fica fora. Se você for lá no Palácio do Planalto, alguém que quer falar com o presidente, possivelmente você não vai conseguir. Muito difícil. Mas uma coisa é verdade, é que você podemos entrar na presença do trono de Deus, por causa de Jesus. A porta está aberta. E o texto diz que nós podemos entrar com confiança. Somos sacerdotes, ele entrava uma vez por ano, fico imaginando aquela cordinha amarrada no púlpito, campainha tocando, e ele lá. Estava esperando se acontecer uma coisa. Não acontecia nada, põe mais um pezinho. Não acontecia nada, mais um. Mas uma coisa eu disse para você podemos chegar na presença do Senhor assim. Sem medo, sem receio, não com irreverência, não com falta de respeito, não com falta de temor, mas com confiança. Então, levanto pela manhã, eu chego diante do Senhor e digo assim: Senhor, obrigado por mais um dia, estou aqui na sua presença. Eu sei que eu não mereço estar aqui, mas por causa de Jesus eu sei. E eu estou com confiança. Acesso confiante ao trono da graça. Esse é um dos resultados da mediação de Cristo. Outro resultado da mediação de Cristo é socorro eficiente da parte de Deus. Que o autor diz assim: e não há, portanto, aqui verso 16, portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia. Então, eu e você, quando nós entramos confiantemente, sabendo que não deveríamos estar ali, não poderíamos estar ali, não temos mérito para estar ali, mas entramos: Senhor, estou aqui por causa de Cristo. A resposta é: Pai, eu sei, você é bem-vindo. Nós temos misericórdia de você. Pai, Filho e Espírito Santo te recebe de braços abertos. Sabe quando aquele leproso chega para Jesus e fala assim: Mestre, eu sei que se o Senhor quer, o Senhor pode me purificar. A resposta de Jesus é: eu quero. Jesus toca naquele leproso. Jesus faz algo que era totalmente impensável. O leproso não poderia ficar perto de pessoas limpas, de pessoas puras. Pessoas limpas e puras não poderiam tocar de nada que o leproso tocava, muito menos o leproso. Mas quando aquele homem chega com aquela confiança, diz: Mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus abraça ele e diz: eu quero. E Jesus não fica imundo. O leproso não fica imundo. Jesus fala assim: seja limpo. E na mesma hora ele falou assim. O caráter mediador de Cristo, ele tem como resultado a misericórdia da parte de Deus para cada um de nós. Ele está interessado no nosso problema. Ele está interessado na nossa dor. Ele está interessado na nossa necessidade. Talvez ninguém nesse mundo se preocupe com o seu problema, com a sua dor, com a sua necessidade, com a
misericórdia significa que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Jamais entraremos na sala do trono pelo novo e vivo caminho e seremos escorraçados lá. Jamais Deus olhará para nós assim: vai embora daqui, você não pode entrar aqui. Você não é bem-vindo aqui, você não pode estar nesse ambiente. Talvez você não seja bem recebido na casa dos seus parentes, talvez você não seja bem recebido nos palácios desse mundo, talvez você não seja bem recebido em alguns ambientes que você gostaria de frequentar, mas eu digo uma coisa para você: na presença de Deus você será sempre muito bem recebido, muito bem visto. O caráter da mediação de Cristo acontece no processo confiante ao trono da graça, o socorro eficiente da parte de Deus e pelo favor merecido em tempo oportuno. Porque o versículo termina dizendo assim: aproximemos do trono da graça com confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça e ajuda em tempo oportuno. Nós não só somos expulsos da presença do Senhor, como temos a resposta graciosa da parte dele. Nós não só não somos escorraçados da presença de Deus, como recebemos o favor do Senhor sobre a nossa vida. Deus não só não nos trata como nós merecemos ser tratados, como dispensa a nós o favor que nós não merecemos. Porque essa é a diferença de graça e misericórdia. A misericórdia é quando Deus não dá aquilo que a gente merecia ganhar: castigo, condenação. E graça é aquilo quando Deus nos dá aquilo que a gente não merecia: amor, compaixão, perdão do nosso pecado, a cura e a libertação. Então, nós precisamos concluir dizendo o seguinte: que deixar de confiar em Jesus e querer obter o favor de Deus através das obras, ao invés de nos aproximar do Senhor, vamos nos tornar cada vez mais soberbos e hipócritas e nos afastar do propósito do Senhor para nós. Toda vez que eu e você quisermos alcançar o favor de Deus por aquilo que a gente faz e não por causa do mérito de Cristo, pode acontecer duas coisas. A primeira é essa soberba, hipocrisia. Nós vamos achar que aquilo que está dando certo na nossa vida porque a gente pode. Conversando hoje no carro, quando a gente estava indo almoçar, Gabriel falou com um amigo dele e disse assim: não, pessoal, meu amigo crê que tudo que a gente faz é dar certo, é mérito nosso. Assim, coitado dele. Porque tudo que a gente faz e dá certo é graça de Deus. E se nós deixamos de confiar na graça de Deus, o nosso coração fica soberbo e endurecido. E quando a gente deixa de confiar na graça de Deus, as coisas estão erradas, a gente desanima. A gente perece. O desânimo toma conta do nosso coração. Olha, você escreveu dizendo: não procure esconder de Cristo as fraquezas que você possui, porque Ele está disposto a te ajudar. Ele conhece todos os erros que você já cometeu e continua cometendo. Sabe quantas vezes você precisará voltar para Ele. Ontem nós estávamos conversando com os homens aqui sobre isso. Precisamos de força e de coragem. Por quê? Porque nós somos fracos e medrosos. Simples assim. E Jesus sabe. Jesus sabe quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos medos. Pecado que você comete, ou cometeu, ou vai cometer, ninguém sabe. Jesus está vendo. Sabe quantas vezes ainda mais você vai precisar pedir perdão pelo mesmo pecado. Mas Ele se compadece de nós. E está disposto a nos ajudar. Então, eu quero encerrar fazendo duas perguntas. A primeira é: para você que está aqui, está à distância, ou qualquer dia desse vai ouvir essa mensagem, você já entregou sua vida a Cristo? Já fez dele o seu único e suficiente Salvador? O único mediador entre Deus e você? Se você não fez, não perca mais tempo. Porque a religião não pode se tornar melhor diante de Deus. Aquilo que você faz não pode se tornar melhor diante de Deus. O que você deixa de fazer não se torna melhor diante de Deus. Mas Jesus é o único e suficiente Salvador. E você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Ele. E confiar nele, para que Ele seja o seu advogado, o seu intercessor, o seu mediador. E você sabe o que precisa. Todo ser humano sabe que precisa de alguém para fazer essa mediação.
E esse alguém só pode ser Jesus Cristo. E a segunda pergunta é: você que já entregou sua vida a Cristo um dia? Você que já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem vivido uma vida de plena comunhão com Deus? Tem vivido um relacionamento franco na dependência da graça e da misericórdia do Senhor? Ou em algum determinado momento da caminhada você disse assim: Senhor, pode deixar de falar comigo, agora eu sei. Jesus, fica tranquilo que agora eu dou conta. Pode deixar que agora eu sei cuidar. Não preciso do Senhor mais. Pastor, eu só não ninguém aqui nunca fez isso. Será que nós não fazemos isso? Será que em um determinado momento da nossa carreira, nossa vida cristã, a gente não colocou a nossa fé no piloto automático? Será que porque a gente conhece alguns versículos, já está na igreja há algum tempo, não está fazendo nada escandaloso, a gente acha que está tudo bem entre nós e Deus? A gente não tem mais tempo de oração, não tem mais tempo de leitura da palavra, não tem mais alegria de estar na presença do Senhor. Você vem no culto, não vê a hora de acabar lá para ir embora. Quando vem, será que a gente não tirou Jesus dessa relação? Se esse for o caso, talvez hoje seja uma oportunidade interessante a gente entregar a vida a Cristo de novo hoje. Os hebreus estavam querendo voltar para os gregos. E muitas vezes nós estamos voltando para a religião e abandonando a vida de Jesus. Eu quero orar por mim e por você hoje, para que o Espírito Santo nos ajude a ter Jesus como o único e suficiente mediador da nossa alma. Porque só Ele pode ser isso. Ninguém nos pode. Você quer orar comigo? Vamos em pé? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, fale tempo com Deus. Pede para o Espírito Santo revelar o teu coração. Se de repente você não colocou outro mediador no lugar de Jesus, você quer entregar sua vida a Cristo, também ore nesse momento. Diga: Senhor, eu sei que eu não posso me apresentar na presença do Deus Todo-Poderoso, na sala do trono. Eu sou pecador, sou fraco, sou frágil. Você que acha que Deus não se importa com você, que a sua vida não tem valor para Deus, tem valor sim. Jesus morreu por causa de você, por causa dos seus pecados. E você não precisa ir para o inferno se você não quiser. Você pode entregar a sua vida a Cristo, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e crer totalmente nele, para que Ele conduza você no seu relacionamento com Deus. Você poderá entrar na presença de Deus, você vai encontrar graça e misericórdia da parte dele. E você de repente colocou um outro mediador no lugar de Jesus, a sua religião, o seu conhecimento, a sua capacidade. Peça misericórdia, Senhor. Fala: Senhor, eu quero voltar. Eu quero me arrepender, eu quero me consertar. Porque esse negócio de eu mesmo mediar a minha fé não está funcionando. Não tenho mais alegria, não tenho paz. Eu não consigo descansar no Senhor. Tem tempo de oração, Senhor. Espírito Santo, fale a oração do caminho da oração hoje. Dê liberdade ao Espírito de Deus. Faça você mesmo a sua oração. Ore você, fale você, Deus. Fale você com o Senhor. Aleluia. Ele é o ministro da lavrança. Arrependido estou, Senhor. Estou desespero, deixei de falar. Arrependido estou,
Não há outro mediador. Não há ninguém que possa fazer isso por nossa consciência. Mais uma vez, agradecemos por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por nos receber mais uma vez a sua presença nesse lugar que é a tua casa. Obrigado por falar conosco. Obrigado ao Senhor, porque através do Espírito Santo o Senhor nos conduziu numa adoração profunda nessa noite. Como foi bom poder adorar o Senhor nesse lugar. Como foi bom poder estar aqui com os meus irmãos. Como é bom podermos ter momentos de comunhão agora juntos à mesa. Que a tua graça e a tua misericórdia sejam sobre nós, Senhor. Louvado seja o nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome. Antes de encerrar, eu quero agradecer a presença do pastor Everton, pastor aqui com a gente. Glória a Deus. Que bom que vocês estarem aqui. E os demais estão sendo casa. Amém? Então, lembrando que encerrando agora, lá no fundo, vai ter pelo menos uma colherzinha de arroz, um copo d'água para cada um. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a igreja de Jesus, aonde quer que eles estejam, e aqueles que vão morar no céu. Então, amém? Deus abençoe a todos, semana de bênção, em nome de Jesus. Não vai ninguém embora, não, ok? Yeah.